Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar a leitura da Bíblia, é, um, capítulo 1, Carta aos Colossenses. Saudação. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis, que moram em Colossas. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ação de graças pela comunidade. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ouvimos falar da vossa fé no Cristo Jesus e do amor que dedicais a todos os santos, em razão da esperança que está reservada para vós nos céus, da qual tomastes conhecimento pela palavra da verdade que é o Evangelho. Ela chegou a vós, como também frutifica e cresce no mundo inteiro, na mesma forma que entre vós, desde o dia em que ouvistes falar da graça de Deus e a conhecestes na verdade. Foi assim que aprendestes de Epáfras, para nós, querido companheiro de serviço, e para vós, fiel ministro de Cristo. Aliás, foi ele que nos informou sobre o vosso amor no Espírito. Quão súplica pela comunidade e hino. Quando a nós, desde que tivemos conhecimento dessas coisas, não cessamos de orar por vós e de suplicar para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim, levareis uma vida digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Suplicamos também a Deus que vos fortifique com todo o vigor pelo seu poder glorioso, para que vos firmeis na constância e na paciência. E com alegria dai graças ao Pai que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Foi ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja, é o princípio, primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia, pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os
seres tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. Também a vós que outrora viveis afastados e éreis inimigos, só pensando em obras más, agora no tempo presente ele vos reconciliou pelo corpo carnal do seu Filho, entregue à morte, a fim de que possais comparecer diante dele como santos, íntegros e irrepreensíveis. Isso enquanto permaneceis bem fundados na fé, sem vos desviardes da esperança dada pelo Evangelho que ouvistes, pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O ministério de Paulo. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me fiz ministro, exercendo a função que Deus me confiou a vosso respeito, a de fazer chegar até vós a palavra de Deus, mistério que ele manteve escolhido desde séculos e por inúmeras gerações, e que agora acaba de manifestar aos seus santos. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério entre os pagãos. Cristo no meio de vós é a esperança da glória. É Ele que nos anunciamos, instruindo cada um, ensinando cada um com sabedoria, a fim de podermos apresentar cada um perfeito em Cristo. Para isso eu me afadigo e luto na medida em que atua em mim a sua força. Então, essa esse primeiro capítulo da carta aos Colossenses, ela traz tem para dentro de um contexto, eu acho assim um argumento inválido quando o ser humano é, justifica que faz alguma coisa para outro ser humano. Eu creio na invalidação disso, porque o ser humano ele é uma comunidade, então ele faz para si mesmo, e o que em si mesmo é bom, ele quer contar aos demais para se sobressair em contrastes e até mesmo em algum momento doar esse contraste por certificação desse encontro, né, com o bem. Mas ele escolhe até mesmo aqueles que vai ser passado esse bem. Então eu discordo quando os apóstolos aqui eles assumem, né, essa esse texto, essa informação como se fosse o bem para passar para a gente, porque a gente vive no mundo real, não no mundo ficcional de um texto. O texto é pura ficção, ele é imaterial. Por mais que ele conte o que aconteceu no real, ele não conta nem muito por cento do que realmente aconteceu e do que realmente as pessoas sentiram. Um texto, ele não se justifica em verdade. Ele é só um conselho muito tímido e pouco importante no sentido da realização, da realidade. É preciso observar o que acontece na realidade. E a gente vive numa realidade em que as pessoas
elas guardam os privilégios, elas, elas se escondem, elas sentem medo por fazerem o que fazem muitas vezes, né? Ou saberem o que sabem, né? Ou quererem o que querem. O medo é uma cosmopolita arte do aproximamento, né? Então a gente instalou o medo antes mesmo que ele se anunciasse, porque o medo ele é da aproximação. E toda a vida, ao se aproximar dela, muitas pessoas foram feridas. E elas foram feridas de várias formas que o espírito trouxe a luz da deformação. Só que aquele que sofreu mais é o puro, é o recém-nascido, é a criança. Porque a crença, quando ela recém-nasce, ela só tem coragem, ela só tem uma coragem, a coragem de permanecer naquele útero. Quando ela nasce, ela se derrama em medo. E o medo acorda o espírito. E o espírito começa a desacordoar som, sentimentos, né? Sensações. E essas sensações conseguem ser drenadas quando o próprio recém-nascido, a criança, diz alguma coisa. E ela diz: o que que ela diz? Ela diz vogais desestressantes. Essas vogais são para lutar contra as dores desse rebanho de medo, né? Dessa expressão de medo, dessa força que corre naquele recém-nascido. E isso é misterioso e foi mistério para muitas pessoas porque as pessoas envaidecidas pelas fomes carnais, pelos títulos de adúltero, ou de adulto, na verdade, pelas relações que eles ganharam, que venceram em vida, que se encorajaram e se tornaram altamente atacantes para drenar esse medo, né? Se tornaram corajosos o bastante para terem relações sexuais, eles de alguma forma só querem que a criança nasça e eles deem conta de endossar essa criança, de cuidar dessa criança até que ela esteja pronta para ajudar em casa e mais um no mundo, né? Claro que eu não estou falando das várias versões de ter filho nos dias atuais. Eu estou prestando uma conta lógica em um sentido de potência de adquirir um filho pensando na utilidade desse filho, né? O propósito útil. E muitos filhos foram dados por utilidade. Eu não estou falando nenhuma idiotice. Por mais que haja uma associação espelhante ali no desenvolvimento sensitivo, uma vez que você olha para aquela criança e é, ela adquire expressões, a aparência de você, né? Ela remodela aquilo que você foi e unido com o remodelamento do que a outra pessoa foi. Então existe uma intuição, algo que pulsa maior porque é você de alguma forma ali. Tem alguma molecularidade, alguma semelhança sua que é título de curiosidade que você zela por isso. Até porque existe uma certa contaminação de que aquela pessoa ela é a esperança da sua vida eterna. Porque se ela fizer filho, você vai nascer.
porque o seu espírito paira sobre ela. Então existe uma potência de você voltar a viver em algum momento dentro daquele acorde em circularidade, né? E aí você luta por isso. Só que o mistério está no programa de decompositar nos acordes de som um afeto possível, uma palavra possível para desenvolver um encontro com aquilo que não era possível encontrar. Esse Deus, esse desacordar do ser, o momento de desacordar do ser. E quando você monta isso de uma forma coerente e lógica, as pessoas passam a crer em ser nisso, crer em ser nisso e conhecer até mesmo os lados recém-nascidos ou as performances recém-nascentes de pessoas sobre aproximações, né? Então, quando uma aproximação chega a você, esse é o recém-nascido, né, que se apronta. É aquele Miguel, né, aquele anjo que luta contra o acusador, contra o Satanás. O acusador é aquele que diz: eu sinto realmente medo de você. Eu tenho preconceito de você mesmo. Eu tenho. Só que quando a gente vai lutando com isso, a gente vai. Oi, oi. Beleza? Opa! Tem aqui na região tem várias falas. Opa! Então tem várias sonoridades que são relatadas nesse criança e registradas para saber qual que é o desescalar dela, né? Então, o que esse lá consegue formar na sua aliança, na sua linha de lá, né? Então você começa a costurar com essa linha de sonoridade. Então o medo se torna coragem, se torna uma palavra que lhe guia em coragem. E aí você começa a andar para lá e para cá cheio de palavras, cheio de coragens, né? Decoragens. Decorou as palavras, decorou as sílabas, decorou os acordes em sonoridade, cresceu, se identificou e conseguiu entender a personificação de cada atores, a autoridade do medo que elas personificam quando encontram com você. Quem é você no medo da pessoa, na auditoria da pessoa, no medo dela perder ou ganhar alguma coisa, na negociação que ela faz com a vida que Deus te deu, né? Com essa família que fez você, se ela quer acabar com a sua família, com você, com a sua proliferação ou não, porque é um esporte da vida isso, né? Desejar ou o fim ou o começo, né? Depositar, investir ou não investir. A gente depende que Deus invista na gente para que a gente queira viver e nos armar no sentido familiar de possibilitar-nos quererem amor, amortecimento, amor seguro, né? De cogitar uma perpetuação nesse sentido de organização. Mas a gente depende dessa avaliação, desse desejo. Não adianta. A sociedade ela tem os seus ministros, ela tem os seus investimentos, secretários que de alguma forma estão ali vendo nas possibilidades de gerenciar, né?
esse controle, essa relação que é positiva, né? Todo indivíduo é positivo, todo indivíduo é belo e preciso para o mundo. Só que no mundo que a gente vive atualmente, os profetas, os que cresceram nessa miríade de dizer que fazem coisas para as outras pessoas, que é um engano total, isso é mentira. Não, nem para o filho, nem para filho estão fazendo. É uma pura mentira. Fazem para si mesmo, não para os outros, para si, para, para o eu que vive em agora, né? Então, jamais podemos escrever com verdade que estamos vivendo a vida agora para os outros viverem amanhã, que estamos pesquisando agora para os outros entenderem amanhã. Não, é pesquisa para entender agora, é já. É pro eu de agora. Você não está nem pensando no amanhã, você não tem nem cérebro para isso. O seu cérebro não está programado para isso. A argumentação falsa que você se permite construir para contaminar as pessoas nesse sentido de proposital, que constrói essa balela e essa mentira. E muitas pessoas, estamos lutando por um amanhã melhor. Não, é para tomar sorvete hoje, é para sair de mãozinha dada com a namorada hoje, é para abrir portinha do carro, é para ter o apartamento e falar com a família da esposa ou da namorada. Eu tenho meu apartamento, é meu, tá lá, é hoje que eu tenho. Não é para daqui a 10 anos, é para hoje. Não, é uma mentira, é uma sequela. E o que acontece? A idealização, a instalação, o palco que traz ao Paulo essa construção é porque as coisas tendem a reacontecer com os seres humanos. Porque os seres humanos, fisiologicamente falando, entendo dado do ser humano, entendendo o ser humano, você começa a perceber que eles são muito iguais no sentido de sentir. Eles são tão iguais que eles sentem os mesmos medos. Só que existe uma derivação, uma diferenciação por instalações de contramedos. Molecularmente falando, isso é como se a pessoa tivesse vacinada contra esse medo, que a outra não está. Por isso a sensação dela se diferencia da outra. Ela já passou por coisas que desenvolveram coragem, né? Sobre medo, coragem. Sobre isso daqui, não esquenta não, vamos lá. Não sai às 9 horas não, é seguro. Eu saio todo dia esse horário, pode vir, não tem nada não. Mas eu tenho medo. Ei, pode vir, só acredita em mim. Pode vir que que eu sei que você não precisa ter medo. Você tá entendendo? Então é tudo isso, isso é a composição do ser sobre as obras dos ministros, dos secretários, dos deputados, dos governadores, dos prefeitos, de todos os eleitos em relação às suas intendências e incumbências de eleição. E aí o que eles se dizem? Eu fui eleito porque honra ao mérito e agora eu poderei realizar aquilo que alguém como eu realiza. Então eu posso me equiparar, eu posso equiparar o Abner a essa eleição de graças, porque damos graças ao Abner e ele fará para todos, para o amanhã todos terem isso.
Nada a ver. Não tem nada a ver. Eu faço porque eu tô condenado. A gente faz por condenação, só tem isso. Ah, não tem outro. Não tem. Não tem outro jeito. Ah, é tanta gente tentando acreditar que não é ser humano que eles ficam até ficcionando. Ah, mas você não precisa. Tem vários jeitos, mas você não precisa ser assim. Olha isso aqui, olha isso aqui. Mas não é a verdade. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa de falar. A gente fala porque a gente tem medo para lutar contra o medo. Só que o medo, às vezes, ele não é um medo de apanhar, não é um medo de morrer. É o medo de, na equiparação social, Deus, que se você achou que era filho dele, você ser filho dele na consideração, mas ele te tratar como um demônio, como ele administrar em você coisas que você não fez ou coisas que você fez, mas que não são assim tão, né, para não ter a glória de poder fazer sua linhagem, ter as coisas de forma séria, ser levado a sério. E aí ele deixar as pessoas filtrarem você como se você fosse um escravo carregando os algodões que foram pegar na lavoura e levar para os realmente os queridinhos de Deus, aqueles filhos de Deus, e que nem são tanto assim na medida da colocação, mas precisam ser na aparência da apreensão que você vive, né? Dentro daquilo que se você conhece. De alguma forma, isso é o melhor que pode ter. Porque em qualquer lugar que você for, você vai ser desautorizado. Então existe essa obra, esse cenário, esse medo que é eterno. É um medo eterno. Porque você sempre vai querer mais do que você quer. Porque existe a manutenção da vontade. Você sempre vai ser levado a querer uma casa melhor, um sistema elétrico melhor que não falha, uma torneira boa que não fica pingando, um chuveiro melhor, porque tudo vai decompondo, tudo vai dando defeito e tudo vai se tornando tão chato, tão normal, tão natural, né? Você vai querer morar numa rua que é melhor. E aí você sempre vai ser essa personalidade que quer mais. E aí Deus é o cara que pode te dar tudo. Ah, então deixa com Deus, reza para Deus. O santo de Deus, reza para Deus. Deus vai te dar isso, aquilo. E aí a pessoa é condicionada a doer na alma, porque ela tem que querer isso, porque a todos é desigual. Não tem nada. Todo mundo, a gente olha assim, a família, ela não tem uma segurança. A gente vive num sistema político que não é seguro. As próprias pessoas, elas fabricam, elas se munem de paisagismos, né? Elas às vezes parecem que são ricas ou elas investem em coisas para parecer que são ricas e cada um tem a sua direção, o livre-arbítrio, a democracia, né? Só que o que acontece? Nessa perplexidade, as pessoas elas começam a tô muito triste, não tá legal, não pode ser assim. E às vezes a pessoa tem tudo, né? Tem onde morar, tem onde dormir, tem onde cagar, tem onde beber, mas não tá legal.
Aí o que que acontece? Ah, meu Deus, me ajuda. Ah, faz alguma coisa. Né? A pessoa nem pensa no que precisa ser feito. Ela só fala, Deus, me faz alguma coisa. E aí, olha só quanto é deprimente essa dependência. Se a pessoa poderia saber realmente o que quer, fazer todos os cálculos para sair disso, para se aliviar disso, né? Para ir realmente para isso. E a pessoa nem faz, ela fala assim: Deus, faz isso, nem sabe o que está acontecendo. E aí o que que acontece? É uma sociedade fundamentada numa burrice, né? Numa burrice de fé. Você acha que os apóstolos, depois de terem convertido, entregado para nós palavras e educação e tudo, eles iriam querer que a gente fosse embriagado em Deus assim? Né? Ah, eu vou tomar um gole de Deus aqui. Deus, faz isso, faz aquilo que eu nem sei o que eu tô precisando. Porra, para pensar, né? Vamos ser. O trabalho que eles estavam dizendo aqui, para vocês fazerem amanhã, só pode ser para vocês terem a oportunidade de pensar e não fazer cachaça com Deus. E não fazer Deus uma droga, uma farmácia de Deus para enfeitiçar a fisiologia e dizer ali que está acontecendo alguma coisa, está sensacionalizando essa dor, está lutando contra esse medo, essa aproximação, essa coisa que vem aproximando de você e da sua família e tem colocado tudo abaixo. Que coisa é essa? O marido tá insatisfeito, tá bebendo mais, tá gastando dinheiro, tá pensando na zona, trair. Então, o que que tá acontecendo? O carro estragou, ele não quer ir no mecânico porque tem vergonha de ir no mecânico, tem vergonha de ir na padaria porque tem que ir com o dinheiro da mulher, não consegue bancar mais a família, o salário é muito baixo e não queria viver assim. Não é o que a gente queria. O homem não queria ser bancado pela mulher. Porra, aonde que fisiologia. Por que vocês querem configurar o homem, gente? Por que que, por que o homem tem que querer que a mulher ajude na despesa? Porque qual que é a desgraça em relação a isso? Por que que o homem não pode ser o homem que ele foi feito para ser, fisiologicamente falando? Por que que tá errado? E por que que vocês querem mudar isso, né? Por que que a sociedade quer mudar isso? Quer colocar a mulher para ir para shopping e fazer isso e aquilo, aquele banho de sei lá o quê, né? Aquela droga de tudo aquilo. E como se isso fosse uma uma atualização, né? Uma coisa da sociedade, algo novo que a mulher pode agora e e por que que esses querem fazer isso, mas quando for pensar no que realmente precisa, pensar vocês não querem pensar? Por que que na hora de pensar vocês não querem? Na hora de, a mulher é independente, quer isso, aquilo. Mas na hora de pensar, ninguém quer pensar. Quer tudo pronto. A revista pensa para mim, o livro pensa para mim, ah, o professor pensa por mim, eu pago fulano para resolver para mim, eu arrumo um funcionário para resolver para mim, eu o meu neto pensa para mim, o meu neto pensa para mim, o meu filho pensa para mim, a inteligência artificial ali, a tecnologia pensa para mim, essa máquina pensa para mim. E aí quanto mais esse pensa para mim, mais as cadeiras vão aumentando, né? Opa, mais cadeiras, né? Consegui uma cadeira, cátedra, né? Que isso, cara, né?
Que, fi- que embriagagem, né? É, e tá totalmente errado, né? A verdade é que ah, é, é, lendo a Bíblia aqui, a gente percebe, né, na segurança de sermos parecidos, e podemos afirmar, somos uma comunidade, descendemos o mesmo jeito, né? Temos as mesmas fraquezas, conseguimos consolidar e construir coisas porque conseguimos pensar nas fraquezas que tivemos e formas de solucionar e deixar esse bem para as pessoas. Mas o que que acontece? Nós, nós tá, foi nos entregue isso, mas isso foi mantido em segredo e as pessoas elas querem serem, ainda continuam, né, se manifestando nesse plano diferentes, né, superiores, desiguais, não aceitam a Deus. Aceitar a Deus para ela é perder na vida. Ah, perdi então, é. Eu aqui na minha vida aqui, ó, sem acreditar em Deus, eu era a pessoa da minha família que mais tinha qualidade de vida financeira. Tinha certeza. Ah, agora que eu vou aceitar a Deus, aí a gente vai ver minhas fraquezas aqui, aí eu vou ser igual e não vou ser o cara com mais sucesso financeiro. Poxa, aí eu não vou ser o Golias, eu não vou ser o altão, não. Eu não vou ter o poder financeiro de ser as pessoas gananciosas puxarem o meu saco. E eu já estava acostumado com as pessoas gananciosas puxando o meu saco, me pedindo emprego, me pedindo para comprar isso, né, aquilo, olhando para mim com óleo de curiosidade assim. Aí eu contando, eu viajei pra Europa. Ai, que tapa na cara. Ai, ai, eu tenho condição financeira, meu filho faz aula, sei lá o que, sei lá o que. É, que qualidade de vida, hein? Que graças a Deus, que graças a Deus tem isso. Que comunidade é? Qual que é a graça disso? Ah, eu não entendi a piada. Eu sinceramente eu não entendi a piada. Porque na escola pública, por que que tem escola que paga? Por que que tem gente que pode pagar a escola? Por que que tem gente que pode entrar em um lugar e tem gente que não pode? Cadê a comunidade? Por, por por que que a gente lê a Bíblia, a gente diz entender, a gente estudou, as pessoas falam assim, eu entendi que a sua nota é 80, a dele é 83, a dele é 85, e aí a sua nota é menor, a dela, mas por que que a gente entende isso, mas não entende aqui, ó? Porque só vem a nós, né? É o agora, é para agora mesmo. Ah, agora tá precisando disso aqui, é isso aqui que tem. E aí, vambora agora, né? É agora que eu quero dar pro meu filho a melhor coisa. É agora, é agora. Tá, a gente entende que é agora. É agora mesmo, né? Mas, poxa, tem alguma coisa aí que tá falhando, né? E aí é o desejo das pessoas de terem escravos, terem funcionários, terem poderes financeiros.
porque nós somos escravos do dinheiro e isso está errado. Isso seduz as pessoas a idealizarem que uma pessoa vale mais que a outra por conta da dependência financeira. Se a gente não dependesse do dinheiro e só dependesse da de ser, né, de atuar na sociedade, de estar ali atuando, as coisas seriam muito diferentes, né? As pessoas julgariam menos umas às outras, prestariam atenção e dariam, né, elas talvez encontrassem a paz verdadeira. Hoje as pessoas elas não encontram paz de verdade. Elas fabricam, elas ficcionam, elas televisionam considerações possíveis, imagéticas, para acreditarem que tem paz. Aqueles filmes hollywoodianos e tal, de amor e amor para sempre, viveram felizes para sempre. Já vai ver se as famílias estão felizes aí, casadas. Elas às vezes se mantêm casadas por causa do medo, né? Por causa da sociedade que a gente vive. É nós que preconceitualizamos. O preconceito é nós que mantemos as pessoas na falta de paz. É essa realidade sem, sem conceitualização daquilo que deveria ser conceito, né? A imoralidade do valor sobre esse, essa ilusão de passageira, né, de ter dinheiro ou deixar dinheiro. Dinheiro sempre vai existir, vai nos condicionar, dinheiro é poder. Isso acabou com toda a esperança do mundo. Agora a nossa esperança, ela é ficcional. Não pessoas pessoas que vivem pelo dinheiro, elas não possuem esperança. Elas não possuem esperança, elas possuem é, elas ficcionam, né? Elas tentam tentam parecer esperançosas. E aí elas estudam lá, assistam cenas de pessoas com esperança, estudam, veem qual que é o ataque que faz reagir esperança e atuam como se tivessem esperança, né? É mesmo? Né? Aquela coisa assim. Ah, mas isso não é natural das pessoas. Elas não, elas perderam a fábrica de esperança. Hoje a esperança ela é ficcional. Ela é obsoleta, né? Se a pessoa encontra uma esperança, se ela coloca a esperança, ela evapora tão rápido, porque é como se tivesse poucas gotas, né? E essas gotas, né, a fantasia da pessoa, a própria pessoa, ela queima a esperança, assim, ó, evapora, ela não consegue ter esperança. A esperança se vai dela, né? A gente tudo virou sol, né? O carro é o farol, o carro é o sol, é um desejo, é um desejão da pessoa. O carro é um sol. Aí a pessoa, ó o soldado, ó o sol. Ó que carrão, olha só. Ó que carrão. Que estampa aqui, ó. Ó o sol, ó o sol. Né? Então o carro virou sol, a mulher bonita virou sol, a cerveja gelada virou sol. Tudo agora é sol. Que isso, cara? Né? Pra deitar em cima. Tá errado.
né? E aí, olha a vergonha que nós estamos, né? Nessa potência toda. Olha a vergonha. A palavra da Bíblia traz todo o ensinamento, toda a prática, toda a vontade, e a gente finge, finge que a pratica, finge que a entende, né? Finge que os anjos e Deus vai fazer alguma coisa nesse sentido de palavra da Bíblia e leitura, só que a gente está totalmente contrário à palavra. Tá tudo de cabeça para baixo, tudo contrário. Anjo, a informação de Deus, essa alquimia, a farmácia, a indústria, tá tudo só olhando pro agora, pros dados remanescentes, né? Quantas pessoas viu? E o que elas estavam querendo? Desgraça, circo e pão. Dá circo e pão, então, vamos crescer. Tem outra empresa tentando passar a gente. Peraí, quero uma pessoa, contrata uma pessoa para pesquisar ela, vamos derrotar ela, vamos ver o que ela tá fazendo. Vamos tirar os clientes dela. Vamos, pessoal. Vamos! Sermos os melhores. Pegamos todos os capitais. Que isso, cara? Você nasceu para isso, né? O seu pai, sua mãe te colocou no mundo para isso. É esse Deus, é essa graça que você quer? É isso que te faz feliz? Por que você não compra um exército de plástico e brinca ali, ó? Chama uns amiguinhos e fica brincando. Isso é mais verdadeiro do que você fazer toda essa complicação, toda essa sujeira, essa vergonha que a gente está passando, né? Ah, a gente vai se tornar a melhor loja do município. A gente vai fazer várias lojas. A gente vai impedir que as pessoas tenham lojas porque nós vamos ser os donos das lojas. E com nós no comando, a gente sabe comandar porque a gente sabe, a gente estudou negociação, a gente tem pessoas capacitadas. Então a gente vai dar emprego para as pessoas, mas né? Parabéns, mundão. Só estou assistindo a vergonha, essa vergonha que daqui a alguns anos as pessoas vão ver tudo isso que fizemos em poucos anos, né? Então, estamos fazendo com toda a publicação, todo o ser público, tudo tá fazendo, né? E eles vão falar assim: olha só, ainda bem que mudamos. Olha que vergonha. É, o pessoal tava pensando em em exploração, né? Exploração do indivíduo até hoje, se considerar mais inteligente do que as outras pessoas, mais capacitadas, né? Sendo que a gente aprende com a humildade e com respeito. A gente pode errar. A gente deveria viver numa sociedade que a gente pode cometer erro, papai, que a gente pode cometer uma transação errada e ligar para o carinha ali e falar assim: ó, oh, meu amigo, me desculpa, cometi uma transaçãozinha errada, é só um dinheirinho, é só uma figurinha aqui, arruma aí, é só volta aí. Não, não, não posso não, que eu tenho que ver como que eu posso te roubar aqui. Não, meu irmão, eu só fiz a transação errada. Me volta o dinheiro aqui pra mim fazer certo. Eu só errei. Só eu meti um errinho, papai. Me perdoe aí, me desculpa aí. Não, não, agora que você cometeu o erro, você tem que pagar por ele. Eu não vou devolver, não. Se quiser, entra na justiça. Que bosta, cara. A gente deveria fazer um mundo onde todos podemos cometer erros e ninguém entra em escândalo processual por isso. A gente apenas ora para que as pessoas não errem mais. A gente ama a oportunidade. Ah, mas e se tiver na sala ali, se tiver assim? Cara, dê graças a Deus. Graças.
Sabe a Deus. Pois se há alguma coisa que vale sacrificar, é para o bem de todos, é para que todos possam errar por amor. No dia que a gente puder errar, cara, a gente vai ter todos os motivos para fazer certo. É a confiança, é o desbunde, é falar assim, cara, tô pleno, super corajoso. Cara, é isso aqui, eu vivo na paz, mano. Eu não. Porra, aqui, ó, prestando atenção, eu não tenho doença nenhuma, eu não. Cara, ninguém vai me decepar, vai me filmar e vai me desgraçar por um erro, porque sabe que eu não quero errar. Eu tô ali, cara, eu aprendi assim desde criança na escola, mano. É assim que a gente vive, é bom demais, cara. Ô, errou, vamos te ensinar aqui. Ah, errou, vai ter que pagar. Isso aqui, isso aqui. Não é assim, cara. Não é assim. E esse não é o doce da natureza, esse não é o selvagem da natureza. Isso é a desgraça do homem. É a forma que ele tem de matar sem parecer que ele é mau, né? Porque o acusador é esse aí, ó. É aquele que não acredita que o erro é, é louvado, né? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.